Eu sou Inajara Soares e esse é o nosso programa Saúde e Longevidade, sempre às quartas-feiras aqui na nossa TV Costa Doce. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Saúde e Longevidade, hoje com o nosso convidado, Fernando Aguzoli. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Recentemente vindo da Irlanda, voltando aqui para a terrinha, e com um presente aqui para vocês, que a gente vai estar falando sobre a publicação do seu novo livro, né, seu mais novo filho. Mas, Fernando, gostaria que tu falasse um pouco de onde começou essa tua trajetória, o pessoal que te acompanha, esse amor do neto, né, tão querido, que cuidou da sua avó e depois trouxe tantos frutos através do livro e desse amor fraterno e tudo que envolve a doença de Alzheimer hoje na tua vida como estudioso e uma referência, né, para nós no Brasil, no mundo. Tu falaste um novo filho, né? E acho que é exatamente isso. Cada livro é um filho, cada livro representa uma parte desse processo contínuo de aceitação de tudo que eu vivi e de tudo que eu gostaria que os outros pudessem viver, minimizando o máximo esses efeitos negativos da doença de Alzheimer que eu tive na minha vida. Mas tudo começou, na verdade, com o meu primeiro filho, que foi uma filha, a minha avó, que foi a minha melhor amiga toda a nossa vida, juntos, que foi a minha avó, uma avó muito presente, uma avó muito querida, e que foi também, durante 6 anos, do diagnóstico ao último dia de vida, um pouco minha filha. E uma filha que às vezes me olhava e ela dizia, é meu pai. Então ela me reconhecia como um pai, ela reconhecia essa relação como, de fato, a relação de um pai e uma filha. 5 minutos depois eu podia ser o neto, 5 minutos depois o vizinho, 5 minutos depois um filho. Então eu tinha vários papéis durante esse período em que ela vivenciou o Alzheimer. Mas foi uma experiência incrível. Eu costumo dizer, né, Inajara, que foi uma aventura. Agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre essa experiência no teu programa. Uma honra. E, de fato, foi uma aventura muito grande. As pessoas... Claro que a gente está falando sobre Alzheimer agora, né? Tudo isso aconteceu 15 anos atrás, quando toda a informação sobre a demência, a doença e a demência, eram extremamente negativas. Nada incentivava famílias como a minha, netos como eu, a seguirem em frente, a enfrentarem os desafios do cuidado no cotidiano. E por isso que eu comecei todos os projetos que hoje eu tenho o maior prazer do mundo, a maior honra do mundo de expor como forma de legado da minha avó. E hoje acabou virando também parte da minha vida profissional, boa parte, ou toda a parte da minha vida profissional. É verdade. A gente que acompanha o Fernando, é uma forma muito leve que tu nos traz, né? Esse assunto que é tão complexo também para as famílias, né? E nesse teu último livro tu traz isso realmente para os familiares. Mas eu lembro, a gente que já é tiete, amiga, vai acompanhando aqui o Fernando, tu sempre trouxe isso de maneira muito leve, né, Fernando? Com os vídeos, enquanto a tua avó ainda estava aqui trocando contigo, esse amor, esse afeto, né, desse neto tão amado, que virou referência, esse carinho para todo o Brasil. E tu começou primeiro lá no Facebook com os vídeos, tem histórias engraçadíssimas, referências e estratégias também, né, para os familiares. Tu falaste um neto amado. Eu tenho certeza que ninguém no mundo vai me amar como a minha avó amou aquele neto. E certamente segue amando em algum lugar. Ela costumava me chamar o amorzinho da vovó. E nós tínhamos uma música, que é a música do Roberto Carlos, Eu Tenho Tanto a Lhe Falar. E durante toda a nossa vida, antes do diagnóstico da doença, ela costumava me ligar, e quando ela via que era minha voz que atendia o telefone, ela cantava Eu Tenho Tanto. E ela desligava o telefone, então ela me ligava só para aquilo. Então era parte da nossa conexão, aquela música. Era algo tão especial. E, de fato, as pessoas compartilham o lado negativo da doença, né? E, claro, para algumas pessoas que enfrentam ainda a aceitação, e é sobre isso que eu falo no novo livro, para essas pessoas que enfrentam esse momento de descobrir um diagnóstico sem cura em uma pessoa que amam, onde a gente se coloca a responsabilidade de encontrar um tratamento, uma cura. Nós queremos curar nossos pais, nossos avós, nossos filhos, né? Aí quando a gente se descobre nessa situação onde não é possível oferecer a cura, é muito difícil.
Então, algumas pessoas que ainda enfrentam essa aceitação podem me achar um grande idiota falando sobre o lado positivo da doença ou sobre falar sobre algo positivo dentro do contexto do Alzheimer. Mas existe. E quando a gente descobre, é mais leve. As coisas acontecem com maior fluidez. Embora eu não possa oferecer a cura para quem eu amo, e assim como ela me amou como ninguém, e eu amei a minha avó como ninguém nesse universo, ela foi a minha melhor amiga e vai ser minha melhor amiga pro resto da minha vida. As pessoas não conseguem entender que sim, que mesmo aquela fase difícil, aquela fase sofrida, porque é sofrido, eu nunca vivenciei um sofrimento tão grande quanto aceitar uma doença que eu não pudesse curar. Mas há muito que ser feito, né? Especialmente, e eu acho que essa é a missão do familiar cuidador, o cuidador informal, né? Que é aquele cuidador que não é remunerado por aquela função. Normalmente, e infelizmente, uma filha ou uma esposa, porque não é uma função dividida entre os gêneros, né? Sempre recai sobre a filha ou a esposa que já está vivendo o seu processo do envelhecimento. Aí a gente encontra diversas dificuldades nesse caminho. Mas há muito que ser feito, e o melhor que nós podemos fazer por essas pessoas, é isso que eu estava falando, é fazer com que eles vivam até o último dia de vida. Porque muitas pessoas hoje com demência, elas morrem até o último dia. As famílias deixam que essa pessoa se apague como uma vela. Isso é uma coisa que tu já deves ter ouvido, trabalhando com envelhecimento. Verdade. O idoso com demência é uma vela que se apaga. Porque deixou se apagar. O que nos pega, essa questão que é uma doença progressiva e infelizmente incurável, né? Então o familiar se frustra realmente. E eu volto aonde tudo começou nesse nosso bate-papo, que é o amor, né? Mesmo a tua avó hoje não estando aqui, ela plantou o amor no teu coração. Tu semeou esse amor através do livro, tu continua colhendo frutos dessa sementinha, ainda ajudando outros familiares, né? E o amor, ele transforma, né, Fernando? E eu acho que essa é a tua vida do amor, que é a tua entrega, que é de trazer isso para os familiares de forma tão leve, né? Tu fizeste uma boa analogia e eu escuto muito, principalmente avós de netos pequenos, falando, eu quero que meu neto seja como tu no futuro. E a primeira coisa que eu respondo é, eles têm que ter uma avó como eu tive, como a que eu tive. Sim. Porque é importante... No mínimo parecida. É importante que exista, e aí está um outro capítulo muito importante desse novo projeto, uma reserva afetiva. É claro que é possível cuidar de um pai que não foi presente, cuidar de uma mãe que foi uma mãe distante, uma mãe fria, né, sem muito vínculo emocional, mas necessita uma redenção. E é muito mais difícil tanto cuidar de alguém com quem não se tem uma reserva afetiva, quanto ser cuidado por alguém que não tem essa reserva. É muito importante que a gente possa olhar para as pessoas que estão no nosso ecossistema familiar, no nosso núcleo mais próximo, e refletir sobre como estamos nutrindo essas relações e quais são os vínculos emocionais que nós estamos alimentando. Porque se no futuro for necessário, alguém vai ter que cuidar do nosso futuro, do nosso envelhecimento, inclusive da nossa morte. E como que essas pessoas vão cuidar? Então, cuidar de si e das suas relações é um ato também altruísta, porque você está cuidando da saúde emocional e até física daquela outra pessoa que no futuro vai ter que cuidar de ti. Sim. E se não tiver que enfrentar uma redenção, vai ser muito mais fluido, muito fácil. Muito mais fácil. Sim, e por mais que essas memórias elas vão se dissipando ao longo da vida, né, principalmente nas nossas ligações neurais ali, falando um pouquinho mais da parte técnica, as primeiras memórias elas são mais preservadas, né, Fernando? Então, aí que entra essa parte realmente das ligações, né? Eu digo que o amor de vó a gente nunca esquece. Porque as pessoas que vivenciam um diagnóstico de demência, especificamente falando sobre Alzheimer, elas têm muito fortes essas lembranças do passado. E quem é que está lá no passado? Os nossos avós. Né? Eles tiveram uma presença muito importante na vida de grande parte das pessoas que estão nos assistindo, da minha vida, talvez da tua. Né? E é injusto, de certa forma, que os avós sejam a primeira prova de finitude
do ser humano, porque no ciclo natural da vida, são os avós os primeiros a nos deixarem e deixar também a importante lição e a dura lição de que o ser humano é finito. Aí abre, um outro leque, né? Um outro tópico enorme aqui pra gente estar conversando. Mas realmente, né? E os avós hoje em dia, principalmente o nosso público, né? 60+, que a gente começa a trabalhar essa parte do envelhecimento, da longevidade, né, Fernando? Eles são muito presentes na vida das crianças. E aí entra, que eu vou aproveitar, deixa, no teu segundo livro, né? Eu, como mãe, tenho meus avós também super presentes na vida do meu filho, dos meus filhos. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse segundo filho, que entra esse amor através da gente estar trabalhando com as crianças desde a infância, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse projeto e sempre que eu enxergo essa capa, eu penso numa pessoa muito especial para mim, que foi o meu avô. Ele, infelizmente, me deixou muito cedo, mais cedo do que eu gostaria. E ele teve um diagnóstico de câncer que foi galopante. Só que a minha família, os meus pais, por ser um assunto muito difícil, o câncer, a morte, a finitude, e por eu ser uma criança, eles acabaram optando por me excluir de todas as... Não decisões, claro, as decisões é compreensível, mas de toda a realidade. Né? Mas da realidade do que acontecia. Então eu não sabia, eu sabia que o vovô estava no hospital, mas não sabia o que estava acontecendo. E de repente o vovô morreu. Mas até o vovô morrer, diversos outros, não só pessoas, mas também o cachorrinho, o peixinho, já tinham deixado esse mundo. E era o cachorrinho que foi pro sítio, o peixinho que voltou pro oceano. Onde é que tá essas pessoas? Fulana que foi viajar, que foi dormir e não acordou mais. Então, esses assuntos difíceis, muitas vezes, acabam sendo negados por esses pais, por não saberem como abordar, por não terem uma ferramenta lúdica para abordar assuntos difíceis. Então, por isso que eu quis desenvolver esse projeto, que é a história de um avô esquecido e de um neto que ama ele como avô e como amigo também. É a mesma história que eu tive com meu avô e com minha avó. E aí se percebe que, sim, é possível uma relação intergeracional, ou seja, entre gerações muito diferentes, o avô e o neto, mesmo com uma demência diagnosticada. E aí nós entramos em um outro lado, onde as crianças não julgam o esquecimento, as crianças não se importam em repetir, porque também repetem, em perguntar 1000 vezes a mesma coisa, em responder 200.000 vezes a mesma coisa. As crianças não ficam com pena de fulano, então não vão tratar diferente. Então essa relação, na verdade, ela é muito mais positiva do que os pais acham que é nociva. E esse livro surge como uma ferramenta para esse diálogo acontecer. Sim, e a ilustração dele, né, Fernando? Depois o Paulo faz umas outras imagens, mas a ilustração dele é maravilhosa. E aí tem um outro, né, um outro novinho também, infantil, né, que ainda não chegou no Brasil, infelizmente. Gostaria que tu falasse também sobre o outro, que tem uma outra história também maravilhosa. As ilustrações são fantásticas, são do Juan Chaveta, que é um argentino que tem alguns dos livros mais vendidos na Argentina. E ele fez também o meu segundo livro infantil, que foi lançado em dezembro de 2019 agora, que se chama La Aventura del Hippo, que é a história de um hipopótamo que está seguindo seu caminho. Ele tem uma estrada, como todos nós temos o caminho de nossas vidas. E ele vai encontrando pedras de diferentes tamanhos e formatos e tira aquelas pedras de seu caminho, que são os desafios que nós encontramos na vida, até o momento em que ele encontra uma pedra que ele não pode mover. É uma pedra que, infelizmente, vai ficar ali, que no meu caso foi o diagnóstico da minha avó, que eu não pude curar. Sim. Então, o que é uma pedra no caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Exatamente, Mari Quintana. E para mim foi muito significativo escrever esse livro, porque parece que é o fim do nosso caminho, que não temos mais um propósito, eu não posso cuidar de quem eu amo da forma como eu gostaria. Mas há sempre o acostamento da vida, como eu falo. Sim. E quando a gente desbrava um novo caminho, claro, difícil vai ser, mas outras pessoas vão poder seguir aquele mesmo caminho, né? A gente está abrindo uma nova estrada. E, na verdade, aquele livro fala sobre isso. Então, é uma ferramenta para falar sobre cuidados paliativos, diagnósticos incuráveis. Também.
Isso. E a gente está levando isso, né, para o nosso familiar, para as crianças, já desde a infância, né? Além desse amor dos avós, como que a gente lida com a doença de Alzheimer. Então, temos 2 exemplares já infantis. Esse daqui eu já li, esse daqui é meu particular, meu de casa, tá autografado. Mas é muito gostoso, é um tema leve, a ilustração, como o Fernando falou. E Fernando, e agora falando em filho, falamos de avós, netos, né? E agora o teu segundo livro, esse Último Filho, que está fresquinho. Saiu a primeira versão dele digital, a impressa agora dia 10 de outubro, que é um orgulho, tem participações especialíssimas e traz muito isso, falando sobre o familiar cuidador, né? Como é que tá essa emoção, até também durante a pandemia, essa coisa, né? Esse momento que a gente está vivendo nesse mundo digital, mas que o carinho, né, que surgiu esse novo livro. Acho que Alzheimer não é o fim, que é o título desse novo projeto, vai de encontro a tudo que eu estudo e busco propagar. Embora seja um diagnóstico sem cura, o Alzheimer ele não vai ser o fim daquela pessoa, muito menos daquela família. Mas a gente tem que fracionar as nossas vitórias nesse caso. Porque a vitória que a gente vislumbra é a cura. E eu espero que em breve a gente possa fazer uma nova edição do programa comentando sobre isso. Que não se espera nos próximos 20 anos, mas quem sabe logo além. A gente vai longe viver muito tempo, daí Sim, a gente vai estar quem lá. sabe logo além. A gente ainda vai viver esse momento. Mas o Alzheimer ele não é o fim. Só que se nós não podemos vencer da forma como gostaríamos, então a gente vai ter que fracionar a vitória. Cada dia é uma vitória. Então, na verdade, é uma ferramenta para empoderar essas famílias, como a minha, a entenderem o seu papel ativo. Não, você não precisa só observar aquela pessoa vivenciando o declínio consequência da doença, né? Em consequência da doença, você pode também fazer muito. Preservar a dignidade daquela pessoa, fazer com que ela viva até o último dia, sendo quem ela sempre foi durante a sua vida inteira. E são estratégias, diferentes estratégias, como mentira terapêutica, reserva afetiva, reserva cognitiva, que é um conceito que tem sido amplamente discutido, não só no meio científico, mas agora também transbordando para essas famílias, para que tenham um pouco mais de conhecimento do que acontece, de quais são as consequências do que a gente adota, dos hábitos que adotamos ao longo da nossa vida no nosso envelhecimento. E a reserva cognitiva é importante para isso. Ai, super. Fernando, e a participações, temos participações nesse livro, assim, né? Profissionais renomados também, assim como tu, mas grandes amigos, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre eles. Assim como no Quem Eu, que no final eu reúno cerca de 30 profissionais para quem eu faço perguntas que são comuns a todas as famílias que vivem esse desafio. Então eu trouxe essas respostas de profissionais, de diferentes profissionais. No Alzheimer não é o fim também. Foram diferentes perguntas, logicamente. E profissionais que eu admiro tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional. De países diferentes, tem muitos profissionais do Brasil, de vários estados. Assim como o revisor técnico, o Eduardo Sabe, presidente querido, que a gente vai estar falando sobre a Brás também. Da Associação Brasileira de Alzheimer aqui no Rio Grande do Sul. Tenho profissionais da Bahia, profissionais de São Paulo, da onde mais? O Rio de Janeiro. E também da Inglaterra, da Irlanda, da Holanda, da Espanha, do México, dos Estados Unidos, que colaboraram. E claro que o prefácio desse livro, eu não podia escolher ninguém melhor do que Alexandre Kalash. Alexandre Kalash, que é um querido mentor e amigo. E eu tô super orgulhoso. Esse filho é ainda mais especial por conta desse prefácio. E eu fiquei super feliz. Não, tão bom ver esse olho brilhando. E a gente, quando é amiga ainda e admira um amigo desse, meu Deus, é maravilhoso. Fernando, eu gostaria que tu falasse também, a gente tem um trabalho árduo, mas tu também dentro da Brás, né? Da Brás Nacional, da nossa Brás RS aqui, Associação Brasileira de Alzheimer, citou o nome do Dr. Eduardo Sabe, assim como outros profissionais, né, no Brasil e no mundo. Esse nosso trabalho dentro da associação, que é tão importante, a gente como familiar, como profissional, está ajudando outras pessoas. Queria que tu falasse um pouquinho desse teu trabalho que tu faz. Legal. A Brás
é com carinho muito grande que eu participo da associação, que é a principal associação brasileira trabalhando. Ela está distribuída por praticamente todas as capitais e por diversas cidades nesses estados. Inclusive, recomendo que as pessoas possam buscar pela Abraz, possam buscar no Facebook, na internet, no Google, aonde que está, se tem na sua cidade, como é que os grupos funcionam, onde que se encontram, porque é muito importante essa troca de experiências, né? Acho que a medicina vai até certo ponto, a saúde em geral vai até certo ponto. Depois disso é storytelling, são histórias reais que te incentivam a ir por esse caminho ou por aquele, e muitas vezes a gente encontra, inclusive, um caminho contrário àquele que os livros de ciência nos direcionaram. Então essas histórias pessoais são muito ricas, e esses grupos de apoio onde são fomentados por discussões de familiares, profissionais, muitas vezes contradizendo uma perspectiva e outra. Verdade. São riquíssimas. Eu hoje estou como diretor de divulgação na Abraz Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de viajar ao Brasil, palestrando nos grupos de apoio de diversos estados, mas gostaria de ser mais atuante, como tu, como o Eduardo, como a Silvana. Somos uma família, né? Somos amigos, somos uma família que a gente pegou essa causa para nós com todo amor, todo zelo, né? Essa causa me pegou. Ela te pegou. Ela te pegou. No meu caso, essa causa me pegou. Te pegou, não teve escolha. Não tem para onde fugir. Fernando, tu tá aqui há pouco mais de um mês, é isso mesmo, direto da Irlanda, um estudioso do nosso Alzheimer. Como é que foi essa experiência na Irlanda? Foi fantástica, algo que eu nunca esperei vivenciar na minha vida. Claro que tudo fruto da relação que tive e do trabalho que comecei a partir dessa experiência. Existe um instituto chamado Global Brain Health Institute, então seria o Instituto Internacional do Cérebro. E eles fazem um trabalho incrível, multidisciplinar, reunindo desde médicos até musicoterapeutas, para desenvolver estratégias, estudos, terapias que possam minimizar o efeito negativo da demência na vida das famílias, do indivíduo e da comunidade. Então, desde estratégias psicossociais para serem aplicadas em casa, até, claro, políticas públicas que podem ser criadas em uma maior escala no país inteiro. Sim. E foi uma experiência incrível. Eu acabei sendo selecionado em 2019, me mudei para lá em final de agosto. Fiquei um ano com eles estudando, passei os 7 primeiros meses da pandemia lá. De castigo, mas estudando muito. De castigo, literalmente, estudando bastante. Mas eu considero que sim, que essa experiência foi um divisor de águas tremendo. Eu sou o Fernando antes dessa experiência, assim como fui o Fernando antes da experiência do Alzheimer. Um Fernando depois, um Fernando antes dessa experiência na Irlanda e um Fernando depois. Aprendi muito. Pude associar diversas expertises a minha perspectiva de familiar, né? Porque eu não tenho aquela... Eu tive uma carreira um pouco diferente. Eu não comecei com a parte acadêmica, com a parte clínica. Eu vim justamente dessa perspectiva empírica mesmo, familiar, e fui adicionando diferentes expertises à minha carreira, e acho que isso foi muito importante. Então... E novo ainda, né? Meu Deus, ainda estamos lapidando esse diamante, tem muita coisa boa acontecendo. Tomara. Mas foi uma experiência fantástica. Fora, claro, todo benefício de estar em um país incrível como a Irlanda. A Europa é tudo. Bom, esse nosso papo aqui está muito agradável. Fernando, eu gostaria de passar mais tempo aqui contigo, porque é sempre um prazer, sempre uma honra estar quentinho, cheio de novidades, com o lançamento do livro, nesse lugar aqui agradabilíssimo. Ainda mais para mim, eu adoro. Meu agradecimento especial hoje vai para o Cristiano Vesentini, aqui do Mestre Cervejeiro, que nos acolheu no seu estabelecimento, localizado aqui no edifício Trent, em Porto Alegre, nesse ambiente aqui super agradabilíssimo, que o Fernando, eu acho que não gostou muito, né, Fernando? Não tinha lugar melhor para fazer entrevista comigo. Eu acho não que tomo café. Gostou muito desse momento aqui. Não tomo café, para mim tinha que ser ou um bar ou essa loja maravilhosa, que eu, por mim, já fico aqui mais meia hora, uma hora. Maravilhoso. Então, venham conhecer aqui. Meu carinho, meu muito obrigado, então, ao Cristiano Vesentini, que nos acolheu, que nos recebeu. Venham aqui conhecer esse estabelecimento então, super agradável, com cervejas artesanais de altíssimo nível e qualidade, né, Fernando? Indico.
Não que eu tenha Indicamos. bebido, mas eu indico. Então, fica a dica. Eu vou deixar o telefone e o @ aqui do estabelecimento do Cristiano, do Mestre Cervejeiro, nosso parceiro aqui do nosso programa Saúde e Longevidade. Convido a todos também, né, Fernando, a procurarem teu livro, Meu Mais Novo Filho, em todas as livrarias. Está já em todo o Brasil, pela Amazon. Tá sim. Nas livrarias físicas, mas claro que por conta da pandemia, não só é mais recomendado, mas é mais A gente fácil logo de numa encontrar sessão o de livro. autógrafos, né? Ter gente aqui na fila esperando, não dá. Adoraria. Eu Mas vou é ter mais que pegar fácil encontrar o Fernando só livro pra mim. hoje. Eu tô chateada por isso. Vou ter que te pegar só pra mim. É mais fácil encontrar pelo site tanto da Amazon, da Submarino, das Americanas, quanto das livrarias A Cultura, Saraiva, Leitura, Travessa, em todos os sites Ai, de que bom. livrarias. Deixa a tua rede social também, pessoal que ainda não te acompanha, pra estar ligadinho contigo nas tuas redes sociais, no Legal, trabalho. @Aguzoli Pérez. Ai, que bom. Então tá. Gostaram, então? Nos vemos, então, semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, sempre aqui na nossa TV Costa Doce. Fernando, muito obrigada, meu carinho, gratidão. Tu sabe que eu sou apaixonada por ti, te admiro como profissional, como amigo. E essa nossa caminhada tão linda, né? Que é a doença de Alzheimer, que temos grandes perspectivas positivas perante a pandemia e perante esse diagnóstico, porque Alzheimer não é o fim. Não é. Não é o fim. Obrigado, gratidão. Então tá. Um beijo, gratidão. Até semana que vem. Obrigada. Agora o Strike, Centro de Entretenimento, além de todos os espaços diferenciados que vocês já conhecem, está lançando uma hamburgueria. É a Strike Burger, e vocês vão poder pedir os melhores e mais saborosos lanches no conforto de suas casas. Basta ligar para um dos nossos números que estão aqui embaixo. Telefone, WhatsApp ou pelo nosso site, mas se quer comodidade e agilidade mesmo, peça pelo aplicativo Tia Delivery. É muito simples. Basta você entrar no aplicativo, fazer um cadastro rápido caso você não seja cadastrado, clicar no ícone Strike Burger e selecionar um de nossos deliciosos lanches. E pronto, logo o melhor e mais saboroso lanche de Guaíba e região estará na sua casa. Strike Burger, dê um strike nessa força!